O Império perdeu no Afeganistão e o Império perdeu no Iraque. A queda da Síria faz parte da guerra contra os BRICS. Essa vai ser uma briga absolutamente brutal. Bom, tudo. Diretamente do Afeganistão, diretamente do Institut du Monde Arabe, o Instituto do Mundo Árabe. Dia horroroso, como sempre, no Afeganistão. Eu não posso sentar fora mais uma vez, porque o dia está um horror e vai chover daqui a pouco, então não posso mostrar 180 graus de Paris para vocês. Estamos aqui dentro, na hora do chá. Uh, hora do chá. Esse não é o Pepe Café, esse é o Pepe Chá, diretamente de Damasco. Não é lindo? E, bom, eu voltei ao Instituto do Mundo Árabe, já está se tornando uma peregrinação semanal enquanto eu estou aqui. É muito mais legal conversar aqui do que num café fora, especialmente com o tempo horroroso. O tratamento é excelente, o menu é ótimo, as pessoas são super gentis. Eu estou no nono andar, embaixo de mim tem bibliotecas, salas de estudo, é uma maravilha. Aí eu continuo montando a minha biblioteca infinita de Arábia. Bom, e a nossa conversa vai ser, mais uma vez, complicada. Eu cheguei mais cedo, eu estou escrevendo minha última coluna daqui. Então, na hora que vocês virem este Pepe Chá, a coluna já deve ter sido traduzida no Brasil, e em várias línguas, né? O título é uma cacetada, e esse título é de propósito. O Império do Caos está apostando na anarquia total no oeste da Ásia. Que é exatamente isso o que está acontecendo nesse processo aterrador de destruição da Síria, como nós a conhecíamos até alguns dias atrás, culturalmente, geograficamente, militarmente, politicamente, e por uma aliança espúria de dessas massas de alugue um jihad, como eu os defini, vindo do grande Idlibistão, salafis jihadistas, barra pesada, que até literalmente ontem também cortavam cabeças, de xiitas, de alauítas, de civis, e os genocidas psicopatológicos de Israel, que sonham com estabelecer a grande Israel, Eretz Israel. Então, vocês imaginam essa coalição espúria, mas forjada já há bastante tempo, há anos, na verdade, e culminando nos últimos meses, onde entra os Estados Unidos, o Taquistão, os psicopatológicos de grande Israel, a inteligência turca MIT, que é inteligência turca civil e militar, Catar, que financiou e pagou a maioria absoluta das armas usadas pela coalizão de Alugue um Jihad, os salaf jihadistas barra pesada, e essa coalizão espúria tomou o poder em Damasco. A primeira coisa que nós temos que deixar bem claro, e isso vocês podem ver no meu canal do Telegram, e, claro, a essa altura já está circulando na net inteira. Bashar al-Assad não fugiu da Síria. A declaração que, a princípio, muitos de nós pensávamos que fosse falsa, mas que aparentemente revela-se ter sido verdadeira, ainda que inconclusiva. Ele não explica em detalhes por que fugiu, ele diz que isso vai vir depois. Há uma síndrome de vitimização, especialmente nos últimos parágrafos da declaração, que não se aplica ao momento, à gravidade do momento, como se ele tivesse se pedindo desculpas, mas ao mesmo tempo dizendo que era inevitável, que durante 13 anos ele defendeu a Síria com unhas e dentes, o que
em vários aspectos, é verdade. Mas essa vitimização de último minuto não combina, especialmente com o que ele revela nos primeiros parágrafos, que é extremamente importante, que é a linha do tempo aproximada de como ele saiu de Damasco num avião IL-76 sírio, foi para a base de Haimin, a base russa de Haimin, e depois ele foi extraído da Síria por um avião russo que o levou para Moscou. Isso, havia várias divergências em torno à data e horário. Mas depois isso foi confirmado pelo seu próprio primeiro-ministro, que conversou com Assad ainda no sábado à noite. A queda de Damasco foi no domingo. E ele estava para sair de Damasco e quando ele viu que a situação estava degringolando rapidíssimo por uma série de razões de suborno de vários dos seus generais, corrupção, malas de dinheiro, típico modus operandi da CIA e do MI6 britânico. E Assad viu que a famosa escrita no muro, né? Que não teria mais o menor sentido ele continuar em Damasco, porque, inevitavelmente, ele teria um fim semelhante ao de Saddam Hussein e de Gaddafi. Ou seja, ele estava pensando no momento, mas ele estava pensando a longo prazo também. E pensando numa possível resistência que pode se organizar, digamos, não nas próximas semanas, talvez nos próximos meses. E, evidentemente, ele estava em contato com os russos que disseram: é isso, o jogo acabou. Vamos ter que recomeçar tudo de novo. Depois da decisão já tomada pelos russos e dos iranianos, por mais que eles ofereceram até o último minuto, nem a Rússia nem o Irã estavam dispostos dessa vez a suportar um banho de sangue que ia lhes custar muito, tanto Irã e Rússia, para defender o estado das coisas depois da tomada de Alepo, especialmente, da tomada de Hama, da tomada de Homs e da brigada de Salaf e Jihadis, literalmente nas portas de Damasco. Os bárbaros não, a famosa metáfora dos bárbaros no portão, os bárbaros na porteira, que vem desde a época do Império Romano, dessa vez os bárbaros lá dentro. Bom, e ele, no domingo, com a queda de Damasco, só no domingo que ele foi exfiltrado pelos russos, pegando o avião de volta a Moscou. Falta qualificar uma série de pontos chaves deste timeline, dessa linha do tempo, e o eixo da resistência como um todo, e boa parte da população da Síria, do oeste da Ásia, do mundo árabe, quer ouvir a versão de Bashar al-Assad do que realmente aconteceu, inclusive explicando por que ele recusou ofertas dos iranianos. Os iranianos tinham 2 brigadas prontas para mandar para defender, pelo menos o norte da Síria. Os russos que tentaram convencê-lo a uma abertura política, pelo menos com a parte da oposição legalizada. Então, ele vai ter que explicar tudo isso, inclusive para o seu que vai sobrar para o seu papel na história. Ele vai se recusar a que o seu papel na história seja redigido pelos controladores de narrativa, que é a única coisa que eles sabem fazer, que é o Império Hegemônico, o Império do Caos. Bom, o que está acontecendo agora? É muito difícil eu tentar resumir isso para vocês num espaço de 30 minutos. Mas essa erradicação da Síria em tempo real, não é? Com essa confluência absolutamente nefasta de mercenários, os alug jihadis, salaf jihadistas, ex-cortadores de cabeças reconvertidos em rebeldes moderados com ternos baratos e barba aparada, junto com os genocidas de Israel, tudo isso é totalmente apoiado pelas hienas do Otanistão inteiro, todos eles mestres de controle de narrativa,
E tudo isso está diretamente ligado, é uma extensão da erradicação da Palestina. Então, nós devemos ver essa erradicação acelerada da Síria, como nós a conhecemos, como um processo em continuação, não paralelo, mas em continuação com a erradicação da Palestina. Óbvio, nenhuma palavra do Otanistão. E os think tanks do Ocidente Coletivo, nossa, eu tenho a infelicidade masoquista de receber num dos meus e-mails, o meu velho e-mail americano da Apple, vem esse lixo todo dia, tudo, dos americanos, dos ingleses, etc. e tal. E eles estão frisando as condições de que, como eles vão apoiar, entre aspas, essa nova Síria. Eles falam diretamente de que deve ser a fundação de uma nova ordem regional, entre aspas, ou seja, derivado da ordem internacional baseada em regras, que é o mantra dos democratas dos Estados Unidos. Eles falam diretamente e praticamente exigem de seja o que for o novo governo salafi jihadista dos próximos meses, governo de transição ínterim, já apontado pelo califa de Al-Sham Jolani, o próprio cidadão saudita, nascido em Riad. Jolani é um nome falso. Bom, ele apontou Mohamed al-Bashir como seu líder de transição, digamos, ele é o de fato primeiro-ministro da transição na Síria, no momento. As condições já foram estipuladas pelo Império e pela União e pelos seus vassalos da União Europeia. Se vocês a mínima intenção de ter o final das sanções americanas e europeias contra a Síria, as duas condições principais são expulsar os russos das bases de Latakia e de Haimim, base naval, base aérea, e fim da influência russa na Síria. A gente não sabe como isso vai rolar daqui para frente, especialmente porque, por enquanto, existe um acordo informal, tênue, porém existe um acordo entre o califa al-Jolani e as autoridades de Moscou de que, por enquanto, as bases não estão indo para lugar nenhum. Isso pode mudar, evidentemente, de um segundo a outro. E, claro, o fato de que toda essa narrativa, a nova narrativa das novas condições da nova Síria e da Síria normalizada, cortadores de cabeça normalizados pelo Ocidente coletivo inteiro, mais uma vez temos que repetir, uma enorme vitória tática, pelo menos por enquanto, desses dementes de Eretz Israel, da grande Israel, que continuam não só bombardeando todas as instalações militares remanescentes da Síria, como a vitória do combo Otanistão-Turquia. Mas o X da questão vai começar agora. A barra pesada vai começar agora. E esses próximos meses, incluindo até a posse de Trump daqui a um pouco mais de um mês, e os primeiros meses da administração Trump, e essa data de março, onde termina, teoricamente, o governo temporário em Damasco, e aí nós teríamos algo um pouco mais a longo prazo, não se sabe como ainda, certamente não vai haver eleições. O Ocidente Coletivo vai exigir eleições, mas Jolani, o califa, o cenário mais provável é que, ao final desses, digamos, 3 meses e meio intermediários, ele possa, inclusive, dar um golpe e tomar conta da Síria inteira como o califa, apoiado pela Turquia, evidentemente, e dependendo de como ele vai eximir Israel de qualquer responsabilidade pelo fato de que eles estão não só bombardeando a Síria praticamente todo dia, como eles estão anexando ilegalmente terras da Síria soberana. Então, vocês imaginam o que vai acontecer nos primeiros meses, né? Ou seja, o projeto, basicamente,
dividir para reinar no mundo árabe, teve uma aceleração absolutamente brutal desde a queda de Damasco. E esse é um processo, isso é algo que eu estava colocando e eu quero realçar nessa coluna dessa semana. O processo não vem de, da criação do Estado de Israel, não vem de Sykes-Picot em 1917, vem desde 1906, quando os britânicos, isso é uma citação do primeiro-ministro britânico na época, Henry Campbell Bannerman, 1906. Ele disse tacitamente no parlamento britânico, como primeiro-ministro, de que a gente, entre aspas, referindo-se aos árabes, que controlam enormes espaços territoriais, com enormes reservas, dominam a intersecção de rotas globais, ou seja, esse é Mackinder clássico, na verdade, né? Ele estava se referindo diretamente a Mackinder e a análise do Mackinder da Eurásia. E, ao mesmo tempo, essas são terras que fazem parte do berço das civilizações e religiões. Se eles se unirem, isso vai separar a Europa do resto do mundo. Daí a necessidade, estou citando Bannerman, ele mesmo, nas suas próprias palavras, entre aspas, a necessidade de um corpo estrangeiro que anos depois, décadas depois, se constituiu como Estado de Israel, plantado no coração dessa nação para prevenir, para impedir a convergência de todos esses vetores, como é que chama? Deixá-los, cansá-los a longo prazo com guerras intermináveis, que é a noção de guerras eternas do Império Americano, e servir para todos os nossos objetivos do Ocidente. É exatamente isso que está sendo acelerado na Síria nesse momento. O poder hegemônico. O que eles conseguiram? Essa demência de êxtase infinito que você vê nos relatórios dos think tanks, tanto em Washington quanto em Londres, não é por acaso, né? Eles acabaram de receber de graça, de bandeja, o nó estratégico crucial do arabismo, que está praticamente morto hoje, do anti-imperialismo no Levante como um todo, e isso depois deles detonarem tudo que eles tinham no arsenal para destruir a Síria nos últimos 13 anos de guerra, incluindo essas sanções de esfomear a Síria como um todo, absolutamente tóxicas, algumas das sanções mais perversas da história moderna, e o Grande Prêmio caiu literalmente de bandeja por causa da ofensiva dessa aliança, basicamente a linha de frente, os salafis jihadistas, empregados da, da inteligência militar turca, com o apoio por trás do Otanistão, evidentemente, com o apoio da Ucrânia via Otanistão, que foi quem treinou os salafis jihadistas em drones kamikaze, FPV, drones de reconhecimento, e a ofensiva de drones que completamente desestabilizou o exército da Síria antes da tomada relâmpago de Alepo. Tudo isso, imagina, é um presente geopolítico absolutamente inenarrável que eles receberam. E ainda por cima, eles conseguem, com esse presente, destruir em grande parte um aliado-chave de três dos BRICS principais: Rússia, Irã e China. E agora, com a possibilidade de transformar a Síria num buraco negro geoeconômico fundo, enquanto eles, obviamente, vão ah, aprimorando a narrativa, e a narrativa já é brutal no Ocidente coletivo inteiro, de vender essa era o final do ditador Assad, como se isso fosse o início da construção de uma nova Síria, como uma nova Dubai ou mesmo uma nova Singapura. É isso que a narrativa está vendendo atualmente.
é de uma perversidade absolutamente brutal, mas é o que o Império faz melhor. Construção de narrativas e impingir narrativas para o planeta inteiro, especialmente para a maioria global. Bom, a gente ainda não sabe o que essa Síria amputada e praticamente destruída, como isso vai se organizar a curto, médio e longo prazo. E nem se esse governo, entre aspas, de salaf, jihadis, neoliberais de barbinha aparada, se eles vão conseguir manter a Síria unida. Não. A partição da Síria, a balcanização da Síria já começou a hiperacelerada e mesmo nos primeiros dias depois da queda de Damasco. Temas fundamentais. O poder hegemônico não vai abandonar a Síria. Não se esqueçam que os Estados Unidos controlam diretamente e indiretamente, um mix dos dois, pelo menos um terço do território da Síria há pelo menos uma década e vão continuar a roubar petróleo e trigo do nordeste da Síria. Isso não vai mudar absolutamente nada. Vocês lembram dos Piratas do Caribe, né? A série de Hollywood. Eu chamo esses caras de piratas do Levante. O poder hegemônico são os piratas do Levante, com um equivalente do deserto curdo árabe tribal, um composite, encarnando o papel do Johnny Depp. É um horror, mas é a realidade no nordeste da Síria há uma década. Enquanto isso, em todas as narrativas de Hollywood sempre tem o famoso sidekick, né, o parceiro, aquele personagem meio chinfrim, menorzinho, pequenininho, tem um papel menor, mas é o parceiro fundamental do personagem principal, do grande, que libera tudo, libera a humanidade, ganha a mocinha no final, toda aquela palhaçada. Bom, é o MI6 britânico, que muitas vezes age como personagem principal, explicando para si o que eles têm que fazer, porque eles têm farta experiência no mundo árabe. MI6. Eles vão continuar provendo para toda essa galáxia tóxica, incluindo os salaf jihadistas, operações de relações públicas extremamente sofisticadas, lobby extremamente sofisticado, oportunidades de contrabando de armas para cima e para baixo por todas as latitudes, especialmente nesse caso beneficiando essa massa disforme e informe de salaf jihadistas. Bom, então a gente tem essa conjunção da expansão de Israel roubando terras e bombardeando a Síria com não é exatamente o que o califa, desculpe, o sultão, esse é o encontro do califa com o sultão, né? É o encontro do califa de Al-Sham al-Jolani, que presta tributo ao sultão Erdogan, mas o plano do sultão Erdogan não é dividir, é dividir para reinar em seu benefício o novo otomanismo, mas não dividir para reinar com os Estados Unidos e Israel. Então, isso vai haver um choque frontal, brutal entre esses três personagens, mais cedo ou mais tarde. O interesse de Erdogan, basicamente, é se apoderar da estrutura industrial, das zonas industriais da Síria, de Alepo, Hama, Homs até Damasco. Esse é o objetivo dele. A Síria que conta, a Síria mais ou menos industrializada, a Síria de business. Isso Erdogan não vai abdicar de jeito nenhum. E do jeito que ele já está falando, por exemplo, num congresso do seu partido, o AKP, alguns dias atrás, dizendo que, basicamente fazendo uma comparação de o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, onde algo foi começou a pertencer à Síria, à Turquia, desculpe, como um novo país emergendo do Império Otomano, mas está faltando várias coisas, inclusive, principalmente, Alepo. Então, a Síria está sendo dividida por esses três vetores principais.
Então, o que não vai mudar? Veja bem, os territórios controlados pelo poder hegemônico e as bases militares, inclusive dessas bases militares, os Estados Unidos podem armar ataques contra o Iraque, e o Iraque é o próximo na fila depois da Síria. Então, o poder hegemônico, pelo menos um terço do território. Todo esse território gigantesco do norte até o oeste da Síria, anexado pela Turquia, incluindo essa absorção de Alepo, que pode ser total, já proclamada pelo sultão, né? E com Damasco sendo controlada por Jolani, cidadão saudita, sob as ordens e soldo armas Qatar, soldo e controle MIT, inteligência turca, totalmente manipulado por eles. Esse cara não vai ter margem de manobra. Ele vai ter que fazer a agenda que a Turquia quer para a Síria. Isso pode levar a um negócio que, no momento, pode parecer absurdo, mas a perversidade do que é possível acontecer nos próximos meses é o que eu tô qualificando como uma sionização salaf jihad. São os salafis jihadis fazerem um acordo com os sionistas e os sionistas, digamos, sionizarem os salafis jihadis com um objetivo prático bastante direto. Acabar com fazer com que os Estados Unidos e a União Europeia acabem com as sanções absolutamente brutais contra a Síria, contra a economia síria. Mas tem um problema extremamente sério que interfere com a concretização desse acordo, desse possível acordo. As bases russas. E isso já está sendo dito diretamente eu chamo ela de batshit crazy. É muito difícil traduzir isso em português. A morcega maluca estoniana não eleita representante da política externa da União Europeia, representando quase 500 milhões de cidadãos da União Europeia. Vocês podem imaginar essa vai ser uma briga absolutamente brutal entre os salafis jihadistas, os sionistas, os americanos, o que os turcos querem e como pode ser estabelecido um governo minimamente funcional na Síria nos próximos meses. Ou seja, o que a gente já pode saber desde agora é que nessa Síria não soberana, completamente fake, vai ser absolutamente impossível para os sírios recuperarem os seus campos de petróleo e a renda do petróleo. Como vocês devem saber já a essa altura, o verdadeiro nome de al-Jolani, califa de Al-Sham, é Ahmad Ibrahim al-Shah, cidadão saudita. Sabe quem ele era na época da Al-Qaeda em Iraque, depois reconstituída em exército islâmico? Ele era o primeiro do comando abaixo dos Zarqawi, o líder do exército islâmico. Ele era, na época, emir de Nínive. Exatamente, a Nínive, a Síria histórica que todos vocês estudam quando estão, pelo menos no colegial. Exatamente isso. Vocês se imaginam se o Iraque jamais vai poder confiar num cara desse? Absolutamente, que fazia parte, que estava ocupando uma área ancestral do Iraque, como Nínive. Outra coisa super importante em relação ao petróleo, esse petróleo sírio roubado pelos americanos em colaboração com os curdos, adivinha o que acontece com esse petróleo? Ele é vendido pelos curdos em Irbil, adivinha para quem? Israel. 40% do petróleo de Israel vem do petróleo roubado sírio, vendido em Irbil pelos curdos. E por que é vendido com um desconto enorme? Porque para eles é de graça. O petróleo é roubado.
Então, 40% do petróleo do Estado de Israel é petróleo barato, roubado da Síria e vendido pelos curdos. Vocês não vão ler absolutamente nada sobre isso na mídia hegemônica internacional, incluindo esses lixos que existem no Brasil. Bom, super importante. A União Europeia, mais uma vez, já disse diretamente: se não eliminarem as bases russas e a influência russa no califato, não vai ter fim das sanções contra a Síria. Ou seja, esse é o quadro horroroso do que vem pela frente. Pode mudar? Pode, porque vai haver uma desagregação total dessa aliança espúria de todos esses. Breve vai ser um caso típico de todos atirando uns contra os outros. Justamente é uma charge italiana que vários de nós publicamos em diversos lugares. Eu coloquei no meu Twitter X. Literalmente um tiroteio entrecruzado de todos os personagens. Moscou e Pequim, eles vão aceitar isso sem fazer nada? De jeito nenhum. Mas esse é um momento de reorganização. É um momento de reorganização para Teherã, para Moscou e para Pequim. E essa é uma reorganização que vai tomar tempo, porque eles estão começando a reanalisar o tabuleiro e olhando, evidentemente, o big picture, o grande quadro do que pode vir daqui para frente. Ou seja, o que sobra para o Império mesmo recebendo um presente como esse, o Império continua extremamente vulnerável. Não quer dizer que ele conquistou totalmente o oeste da Ásia. O eixo da resistência que está sendo velado por centenas de milhões através do sul global, como o eixo da resistência morreu, foi enterrado? Não. Hezbollah vai demorar, mas vai se reorganizar. O Irã está se organizando, esperando o início da era Trump e, significativamente, 5 dias depois de Trump voltar ao poder em Washington, vai ser assinado em Moscou o Tratado de Parceria Estratégica Irã e Rússia, que inclui tudo. Eles podem trocar tudo ao mais alto nível, incluindo do ponto de vista militar. Isso muda a equação completamente e prevê que daqui para frente um ataque contra o Irã e um ataque contra a Rússia vai ser um ataque contra os dois. Assim como, tecnicamente, um ataque contra a Rússia é um ataque contra a China, porque eles também têm uma parceria em altíssimo nível, inclusive militar. Nada disso está sendo considerado pelo Império. E algo que a gente não pode esquecer nunca. Bom, faz parte da minha vida profissional, porque eu segui isso antes, durante e depois. O Império perdeu no Afeganistão e o Império perdeu no Iraque. Mais do que isso, o Império está perdendo contra os Houthis. O bloqueio dos Houthis do Mar Vermelho continua e nem mesmo o poder hegemônico conseguiu alguma coisa. Isso não significa que um império tecnologicamente superior prevaleça sempre. O que eles vão continuar prevalecendo, como a gente sabe muito bem, são operações de guerra psicológica, que é uma questão de alta tecnologia também. Operações de lavagem de cérebro de uma boa parte do sul global, não, eu diria não da maioria global, mas uma boa parte das elites compradoras do sul global. A queda da Síria faz parte da guerra contra os BRICS, das guerras totais contra o sul global, especialmente contra os BRICS. Vocês devem lembrar que a Síria, sob Assad, tinha pedido para entrar nos BRICS como partner. Isso vai ser reavaliado também. Isso não quer dizer que o jogo está feito, muito pelo contrário. A história do século XXI, o século XXI a gente pode dizer que começou praticamente com o 11 de setembro, em 2001. Ele não começou no ano 2000, ele começou em setembro de 2001, quando se achava que as guerras eternas do Império dominariam o século XXI. Isso já desmoronou. Eles continuam com a mentalidade de guerras eternas e a destruição da Síria faz parte das guerras eternas, de uma vitória momentânea do Império e dos que o circundam, do combo Washington-Tel Aviv, do Otanistão como um todo,
mas isso não é eterno e não vai durar para sempre. Eu deixo vocês com a possibilidade de que o jogo Barra Pesada está apenas começando. Inscrevam-se no canal e o ano que vem o Pepe Café ou o Pepe Chá vai estar ainda mais. Tchau, todo mundo. Obrigado.